Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Chau Prado e você é o Márcio Castilho da Aquarium Life. Loja Aquarium Life, aqui em São Bernardo do Campo, loja parceira do canal. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre peixes compatíveis com aquários plantados e alguns tipos de aquários plantados. Tem muitas informações aí importantes que o pessoal não sabe sobre isso. E quem quiser manter um pouquinho alguns tipos de peixe para alguns tipos de aquário, o Márcio vai pegar um pouquinho da experiência que ele tem. Obviamente não existe verdade absoluta, mas pela experiência dele, vai passar um pouquinho da experiência dele e um pouquinho do conhecimento dele para vocês. Inclusive, quem sabe a gente pode montar um aquário plantado aqui, talvez, e mostrar um pouquinho. O que você acha? Vamos planejar isso daí direitinho, Vamos planejar, porque a gente não tem muitos conteúdos de plantado aí no canal, tem mais coisa bem simplesona mesmo, não tem coisas muito focadas em aquapaisagismo, a gente pode falar um pouquinho aqui, né? O que você acha? Ainda mais o pessoal ficar babando quando vê o nosso plantado lá e não pode filmar, né? É, um aquário de competição aí que não pode filmar. Competição tem algumas regras, né, pessoal? Então, às vezes, não é a gente que é chato, não. É que a gente é chato também, né? Mas não é. Com relação às regras, a gente obedece direitinho para não ser desclassificado. A pessoa, você tem a chance de ser o primeiro brasileiro a ganhar o primeiro lugar no campeonato e perde por conta de uma foto divulgada. É sacanagem, né? Então agora, bora pro vídeo. É isso, pessoal. Antes de mais nada, eu quero falar, para quem não sabe aí, quem não viu o vídeo da loja, etc., a Aquarium Life faz parte do inscrito fidelizado do Amantes do Aquarismo, ou seja, você que é inscrito, vem aqui na loja, traga o cupomzinho ou fala que é do canal, você ganha 5% de desconto na sua compra. É uma forma de trazer vocês, além de ganhar produtos de qualidade, ganhar conhecimento aí de lojistas experientes, renomados e confiáveis, você ainda ganha um desconto aí que todo mundo quer, todo mundo muito gosta de bem desconto, né? Com certeza. É isso aí. Bom, pra quem não viu o vídeo da visita da loja, vai estar o card aqui em cima. A gente fez um vídeo super legal visitando a loja. Tava meio escuro porque era 1h da manhã, meia-noite, mas deu pra ver um pouquinho da loja. Então não esqueçam de ver o vídeo aí aqui em cima, beleza? Mas antes da gente falar dos peixes, pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, dar o like no vídeo também, siga a gente no Instagram, que é Amantes.aquarismo, no Twitter, que é Amante Aquarismo, e todas as redes sociais da Aquarium Life. Então agora chega de enrolação e bora falar dos peixes. Vamos lá. Beleza, Márcio, a primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de aquário plantado, porque o pessoal acha tudo que é aquário plantado, colocou uma plantinha lá no meio e virou aquário plantado, né? Explica um pouquinho pro pessoal, porque tem desde aquários com plantas, que chamam, né, que é com poucas plantas, até aquário de competição, que é uma coisa que, tem gente que faz TPA por dia para manter a qualidade do aquário. Fala um pouquinho sobre os tipos de aquário plantado que o pessoal pode ter? Vamos lá. Bom, pessoal, basicamente a gente vai falar aqui de 3 tipos de aquários plantados, né? Então, começando do high-tech para o low-tech. Então, primeiramente, um plantado de alta performance, um high-tech, que geralmente são os que participam de competição. Depois passa para um aquário low-tech, obviamente vai ter menor iluminação, menos equipamentos, peixes talvez não tão se preocupando tanto com peixes, aliás, com o layout do aquário. Por último, não menos importante, o aquário com plantas. O que seria o aquário com plantas? Você quer ter mais peixes do que plantas, umas plantas mais simples, que você não tem que ficar tanto em cima da parte de testes e tudo mais com o aquário. Ou seja, o dia a dia para quem está querendo começar com o aquário. E de trás para frente, você vai começar por esse último que a gente falou, depois passa para o low-tech e depois vai para o high-tech. Não que isso seja uma regra, tá, pessoal? Tem muita gente que começa o primeiro aquário plantado, já o high-tech, e segue a vida. A gente poderia dizer, por exemplo, que na bateria seria como se fosse um aquário com plantas? A gente poderia dizer isso sim, um aquário com plantas, mesmo porque, vamos dar o exemplo desse aquário, tá? É um aquário razoavelmente pequeno, uma bateriazinha, mas vamos considerar ela como um aquário. Os peixes me amam, olha lá, eles vêm pra cima de mim, olha que legal, né? Eles sabem quem ama eles. Você vai ter uma plantinha, vai ter mais peixes, e os peixes não são devidamente proporcionais ao layout, né? Então você não tem uma preocupação que é uma montanha, que é uma paisagem, então o peixe tem que ser menorzinho, por N motivos, tá? Então a parte filosófica de um aquário plantado não é empregada aí. Porém, a qualidade com o animal, com as plantas, com a água, nunca deve ser deixada de lado, tá? É isso, pessoal. Agora que vocês conheceram um pouquinho aí dos tipos de aquário plantado que a gente tem, Márcio, vamos falar agora, que é a parte principal do vídeo, como escolher os peixes para o aquário plantado, aproveitando que a gente tem alguma gama aqui, você tem um pouquinho de tudo aqui. Fala, pessoal, para cada um desses tipos de aquário, que tipo de peixes são compatíveis, até em relação um pouquinho à litragem, etc. Bora lá? Claro, bora lá.
Vamos lá, pessoal, de uma forma geral, claro que a gente sempre quer escolher o peixe que nos agrada, né? É verdade. Então eu falei assim, poxa, eu gostei, vamos dar esse caso aqui, ó, do Tetra Green Fire. É um peixe muito bonitinho, lembrando, tá, que a nossa iluminação aqui da bateria é sempre para demonstrar a saúde do peixe. Então a parte que no vídeo aí provavelmente vai estar meio clarinha, ele é um tom esverdeado quando você coloca numa iluminação adequada de plantado, ok? Então ele vai ficar verde e vermelho, por isso que o nome dele é Tetra Green Fire. Mas aqui a gente está focando na saúde, você vê que o peixe está saudável, está nadando. Aproveitando que tem um invasor aqui, ó, não sei se a câmera vai pegar, o Tetra Foguinho. É um Tetra Foguinho, remanescente aí, é uma época de falta dele. Também é um peixe muito usado, a mesma característica que nós vamos falar do Tetra Green Fire se aplica ao foguinho. É um peixe que não vai crescer, passar muito disso, tá? Do que vocês estão vendo, pra ter ideia, um dedo, vou colocar um dedão. Ó, tá vendo? É um peixe pequenininho, tá? Aliás, esse ano aqui de 2019 teve muito aquário de campeonato do IAPLC no Brasil e no mundo que usou essa espécie. Então é uma espécie para aquário tanto high-tech quanto qualquer tipo de aquário, na verdade. Esse peixe vai tranquilo, tanto para aquários de porte maior como de porte menor, tá? Ele vai se adequar muito bem. Claro que a quantidade que vai ser, a escolha tem que ser adequada, né? A gente descendo um pouquinho mais para a bateria de baixo, olha que lindo esse chocolate mini. A gente tá com menos dele nessa época, tá? Mas percebam uma coisa, pessoal, olha que legal, enquanto vocês veem eu vou falando aqui. É um aquário da bateria nossa, tanto que vocês percebem do lado de lá, que tá lá o nosso galão de água, tem um monte de coisinhas lá dos bastidores da loja. Olha como a água é cristalina. Precisa estar em dia a saúde desses peixes, porque ele vai ter que encarar um aquário com muitos nutrientes, então ele tem que estar bem saudável esse peixe. E ao contrário do que muita gente pensa, esses tipos de peixe que o Thiago está mostrando junto com a gente aqui, são peixes totalmente compatíveis com os aquários plantados. Qualquer, né, claro que a gente vai estar selecionando um por um aí, mas de uma forma geral, todos eles você vai conseguir ter nos aquários plantados, tá? E o imperador, que é esse nome. Ó, que lindo, esse imperador, ele tá aqui com a gente, ele é bem arisco, né? É um tetra lindo, tá? Ele não tá no seu esplendor ainda, tá? Ele tá de juvenil para adulto. Ele vai reforçar ainda mais a coloração e é um peixe que quando ele cresce não ficaria tão legal num naninho, por exemplo, de 40 litros. Então um naninho de 40, 50 litros pode ser que ele fique desproporcional à paisagem que você montou. Se você não vai participar de campeonato, não se preocupa com isso. Mas se você, independente de participar de campeonato ou não, quer ter uma harmonia, paisagem versus os bichinhos passando, pode ser que ele não seja o peixe ideal para você. Mas para um aquário de 1 metro aí, 1,20 m, tranquilamente. Tá? Melonotene a gente não usa muito em aquário plantado, mas para um aquário com plantas seria o nível mais baixo. Tranquilo, assim. Exatamente. É um peixe bem... Olha que coloração, vocês dá para perceber, né? O macho e a fêmea tem coloração diferente, é a mesma espécie, tá? E por que não utiliza ele para um aquário mais exigente? Porque ele é um peixe que geralmente ele não é tão de cardume, tá? Isso é importante, tá, pessoal? A gente busca peixes que tem um cardume. Num campeonato, tudo é levado em conta. Se no momento da foto você tem lá 100 peixes no aquário, 99 tá indo para um lado, um tá vindo para o outro, você já perde um ponto. Tem que estar todos no mesmo sentido, de uma correnteza, de uma fluidez, tá? Imagina então pro campeonato tiver umas 10 mil fotos até achar Com certeza, o dia de foto para campeonato é um dia assim tão corrido como fazer umas filmagens assim numa loja, porque realmente você tem que se preocupar com a saúde do bichinho, não pode ficar muitas horas sem a filtragem, né? Porque a gente desliga tudo para estar tudo paradinho, não pode ter edições, tá, pessoal? Então tudo que vocês veem nas fotos dos campeonatos são fotos reais. Eles analisam todas essas fotos para ver se não teve Photoshop ou outro tipo de trabalho aí artístico, né? Então a gente vai mostrar um outro peixe que é um dos mais utilizados no mundo para aquário plantado. Vocês adivinham quem é? Eu não tenho a menor ideia. Vamos lá. Pouca gente conhece. Olha lá, os nossos amigos neons. É um dos peixes mais usados. Por quê? Vou tentar fazer aqui. Olha que legal, pessoal. Olha lá, ó. Eu só mexi aqui, eles vêm, o cardume inteiro vem na minha mão. Se eu assustar, olha lá, eles já se dispersam, né? Claro que eu não quis assustá-los de verdade, né? Então, né, não teve toda essa demanda, né? Mas é um peixe que você consegue moldar, você consegue direcionar, né, para um lado ou para o outro. Em relação a peixes de um porte mais médio, tipo bandeira, disco, que o pessoal gosta, para que tipo de aquário plantado se encaixaria legal? Bom, pensando em campeonatos, a gente nunca gosta de falar assim, descartar por completo. Já vimos muitos casos, fica a dica até para quem for montar os próximos aquários,
O pessoal pega o acará bandeira, por exemplo, bem pequenininho, pega um cardumezinho dele e consegue ter uma certa harmonia. É possível, pode até se enquadrar se o aquário for grande. Mas de uma forma geral, não é um peixe compatível, principalmente os discos, tá? Não é um peixe compatível com a dureza da água. A gente não trabalha com discos aqui na loja, porque a maior parte dos clientes são aquapaisagistas e buscam, obviamente, os peixes para os plantados, tá? Mas a dureza de um aquário plantado de alta performance, ela chega a passar o nível 8. E a dureza de um bicho desse na natureza é na faixa de 3. Então, assim, é uma judiação. Ah, mas Márcio, eu não quero criar polêmicas, tá? Tem gente que mantém, que cria, só que assim, ele não está vivendo, ele está sobrevivendo. E a gente acha isso uma certa crueldade com o animal. Tá bom? E agora peixes de fundo assim, por exemplo, coridoras, cascudo, isso daí para que tipo de aquário daria? Porque eu de competição acho que não daria de jeito nenhum, né? Muito provavelmente não. Até que os limpa-vidros, no aquário de alta performance, depois que os gramadinhos pegam, né, pegam força no substrato, os limpa-vidros, que são esses serzinhos aqui, os otocínclos, né? Famosos otos. Famosos otos, olha que legal. Tá vendo? Bem bacaninha. Eles não vão fazer tanta bagunça. Agora, coridoras, cascudos, eles vão soltar as plantas. Se for o gramadinho, também vai soltar o gramadinho. Vai levantar uma poeirona, né? E são peixes que já começam a ficar de um porte maiores aí do que o convencional. Agora para aquário low-tech, que não é nem Opa. o com plantas, mas nem o super exigente. Ah, pode tranquilamente, Peixe de viu? fundo, daria para colocar coridora? Ó, dá pra colocar coridora. Elas estão todo contentes, a gente acabou de soltar comidinha pra elas, estão ali comendo. Dá pra colocar coridora, dá pra colocar uns ramirez, umas mocinhas. Essa daqui é a coridora albina, Essa é a né? coridora albina, uma lindeza, uma delicadeza de peixe, tá? Ramirez. Ramirez, ó o Electric Blue aí, ó, dá um foco dele, que esse é um peixe que merece toda a atenção, um peixe lindo, tá? Aí o Ramirez normal, estão em cena de combate ali, ó, o Thiago flagrou bem na hora, olha lá. Vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. São territorialistas, né? Tem que ficar bem esperto, né, pessoal? A escolha da quantidade é muito importante. Essa faixa de peixes, por exemplo, aqui a gente está mostrando os tetra-limão. É um peixe que você pode usar tanto no aquário de alta performance, de baixa performance e o aquário de plantas. Então, assim, dá para perceber que quando a pessoa vai montar um aquário de plantas, ela tem uma vastidão, né, de peixes a ser escolhida. Então, é bem válido. Dá uma olhadinha aqui, dá esse detalhe aqui, eu quero falar uma coisa. Olha que coisa louca. Vendo esse peixinho que até tá querendo sair da sombra agora. Isso aí é um neon negro. Esse aquário da bateria, ele não tem uma alta iluminação, mas ele tem uma iluminação bem clara. É muito comum alguns peixes também não serem compatíveis com os aquários de alta performance pelo excesso de iluminação. O disco, que a gente falou agora há pouco, também se enquadra nisso. O disco é um peixe de água escura, então ele não gosta muito de tanta iluminação. Isso pode deixá-lo estressado e trazer doenças aí para o sistema. Até mesmo a temperatura da água, né? Por exemplo, bem plantas que lembrado. gostam de águas mais frias, já tem peixe que gosta de água mais Exatamente. quente, você está colocando em ambientes incompatíveis. Um vai ficar contente, outro não vai, né? Exatamente. Por exemplo, aqui na loja, que a temperatura ambiente ela é bem gostosa, né? A gente não mantém nem termostatos no nosso aquário de competição. É curioso, a temperatura ela fica agradável para os peixes também. Claro, tem toda uma tratativa, 24 horas por dia, né? BBB, né? 24 horas por dia está sendo filmado. Só que assim, uma planta ela vai preferir uma temperatura mais baixinha e o peixe, como o disco, vai gostar, ele é amazonense, ele vai gostar de uma temperatura mais alta, tá? Dificilmente ele vai se adaptar. Por exemplo, como os bandeiras, né? Que gostam de uma temperatura mais elevada, Mais elevada. uma água um pouco mais mole. Então, se colocar já num aquário de competição, a coisa não é nem a questão da harmonia, mas aí já não fica tão bom para o bandeira quanto vai ficar para as plantas, né? Exatamente. É um equilíbrio que a gente tem que pensar em tudo, né? Na natureza, o Criador foi perfeito, né? Então, a gente tem que tentar observar e replicar da melhor forma possível, né? É isso aí. E quais peixes não são compatíveis com nenhum tipo de aquário com plantas ou plantado? Eu até olho pra cima por alguma razão. Olha lá que legal, olha lá. A gente pessoal até gosta colocou bastante. pé de alface lá, brincadeira, pessoal. Às vezes a gente coloca algumas plantas lá em cima, pessoal, que às vezes estão com algum foco de alga e os kings comem lá. Só porque a gente falou, acho que se aproximou, né? Só que quando acaba a alga, ele vai comer a planta. Então, se você tem um aquário com plantas, se você tem um aquário low-tech, se você tem um aquário de alta performance, muito provavelmente ele vai, se não for comer, porque ele pode enjoar, isso é possível, tá, pessoal? Mas ele vai bagunçar, é um peixe que está sempre fuçando. E outra coisa bem interessante, tá?
é um peixe que ele come bastante e é muito sujão. E geralmente nos aquários com planta, você não vai sifonar um substrato fértil, num aquário de alta ou baixa performance, você não vai ficar sifonando, tá? A limpeza do substrato é feita de uma outra forma. Nas TPAs a gente vai levemente levantando aquela poeira e tirando com a mangueirinha. E o king, você não vai conseguir segurar algo que é biológico dele. Comer muito e soltar muita sujeira. Fica a dica de não ir por esse caminho, tá? Então, ó, vamos dar os exemplos. A gente tem king, cascudo normalmente também não costuma dar muito certo. Cascudo também não dá muito certo. Peixe jumbos, tipo um peixe jumbo, Oscar. Aí, curioso, alguns desses peixes jumbos, o pessoal gosta de usar muito, eu tô sem nenhuma aqui agora visivelmente. Não, tem assim, até depois a gente pode olhar lá, depois Dá pra vir aqui, Thiago? Vamos lá. Por exemplo, a Anubia lanceolata. Tá vendo aquela folha? Parece uma espada ali grandona. Tá até saindo pra fora do aquário. Olha que legal, galera, ó. Olha que legal, ela até sai pra fora do aquário. Essas plantas, elas ficam bem altas. Para um aquário de Oscar, por exemplo, pode ser que dê muito bem, né? Pode até ser que eles venham a bagunçar, venham a comer, vamos falar assim, mas vai durar muito, muito, muito tempo mesmo. Então é possível. Tá vendo como sempre tem as regras, mas também tem as exceções? Inclusive é uma das únicas plantas que dá para manter, por exemplo, com ciclídeos africanos, por exemplo. Né? Exatamente, muito bem colocado, muito bem lembrado. Os ciclídeos africanos comem muitas algas, a base deles é de alga, então eles comem plantas, obviamente, né? Não tem jeito. Sim, com certeza. Fora o pH da água, né? 8 ponto alguma coisa, 9 ponto alguma coisa, normalmente as plantas não... E lebiste, pessoal, também é um peixe que a gente não costuma colocar em aquários plantados, tá? Porque eles também beliscam as plantinhas. A gente mantém aqui, mas a gente sempre deixa um foquinho, não sei se vai dar para perceber aqui, a gente deixa um pouquinho de algas aqui embaixo, ó, e eles vão beliscando, tá? Mas se a gente deixar, não sei se vai ter algum flagra aí, eles vão sim beliscar algumas plantinhas, algumas menorzinhas, olha lá, tava beliscando ali. As menorzinhas eles vão beliscar. Então lebiste também não é, mesmo sendo um porte pequeno e lindo, para um aquário assim focado em plantas de alta performance, porque você vai ter várias espessuras de folha, de caule e tudo mais. Márcio, a gente está vendo aqui um CO2 sendo injetado, gás sendo injetado aqui no aquário de competição, né? Vamos lá. Muitos aquários aí utilizam CO2 diretamente. O CO2, quando você utiliza e para utilizar, ele pode flutuar bastante o pH, que faz muito mal essa flutuação para os peixes, né? Exatamente. O que fazer nesse caso desses aquários para você evitar maltratar os peixes nessa variação de pH? Pô, legal. Em algum momento aí do vídeo, a gente comentou da importância de medir vários parâmetros. Um dos que a gente falou foi o KH. Num aquário plantado, a gente costuma manter o KH, eu vou dar um número aí base, tá, pessoal? Na faixa de 6 a 7, tá? Igual marinho quase, praticamente. O KH nessa faixa. Por quê? Além de algumas plantas vai ter a característica de usar esses carbonatos e bicarbonatos para sua fotossíntese, ele vai ter essa questão da flutuação. Como a gente usa o CO2, e vocês viram aqui agora, tá até fraco perto do que a gente costuma colocar no começo da montagem, tá, pessoal? No começo a gente apavora mesmo, porque ajuda muito contra as algas, tá? Então o que a gente costuma fazer? E olha que legal, tá? O Thiago mostrou isso aí agora, é uma das coisas que a gente preza muito. O hobby ele tem disso. Você pode usar um cilindro de alumínio, pode usar um cilindro de aço, o que importa é você ter a inserção adequada do CO2, né? Isso é bem legal. Então o que acontece, pessoal? Conforme você tem essa inserção de CO2, a tendência do pH é acidificar. Se você mantém a alcalinidade, ou seja, o KH, reserva alcalina, nesses níveis aproximados que a gente comentou, da noite pro dia, você vai ter muito pouco essa diferença. Eu vou dar o exemplo desse aquário, que infelizmente a gente não pode mostrar, mas no finalzinho do vídeo o Thiago vai fazer uma brincadeirinha e vai mostrar um pouco da flor d'água dele. Este aquário, durante o fotoperíodo, a gente mantém ele na faixa de 6,6, lembrando que de 6,6 a 6,8 é um ótimo parâmetro para o plantado, e à noite, se ele tiver 6,6, à noite ele não passa de 6,8. Então assim, é de 0,1 essa oscilação. É muito pouca, é imperceptível, tanto que os peixes, o Thiago tá olhando, a gente não pode mostrar, mas ele vai poder falar aí, os peixes estão extremamente saudáveis e estamos falando de neons, tá, pessoal? Porque quando você injeta CO2 assim, pode ter uma variação até de 1 ponto na escala se não tiver reserva alcalina, né? Então assim, a gente tá falando de 0,1. Existem alguns macetes, a gente gosta de dar essas dicas. Posso falar essas dicas, Thiago? Pô, então além de usar, obviamente, buffers do mercado que vão estar ajustando o KH, a gente costuma falar pro pessoal pegar um pouquinho de aragonita, mas tem que ter a mão bem leve para isso. Coloca numa bagzinha e coloca no seu sistema de filtragem, porque a aragonita ela vai elevar, claro que vai elevar o pH também, mas o pH é de menos. Lembra, galera, que o CO2 vai fazer ele despencar, só que ele vai elevar o KH. Então,
não é que você não vai precisar usar um buffer, mas você vai usar menos esse buffer e aquela reserva alcalina, no momento sua de uma ausência, uma viagem, um final de semana prolongado, aquela reserva alcalina vai ser mantida com a presença da aragonita ali no seu sistema de filtragem. É isso então, pessoal. Se ficarem em dúvida com mais peixes, conhecer um pouquinho mais dos peixes que a gente tem aqui na Aquarium Life, entre em contato aí com o pessoal da Aquarium Life, pessoal, ele já vai passar os contatos para vocês. Não se esqueça, inscrito fidelizado, vem aqui na loja, 5% de desconto para vocês que forem inscritos aí do canal. Márcio, passa aí agora os contatos da loja, site e tudo mais, redes sociais, bora lá? Vamos lá, pessoal, para entrar em contato com a gente pelo site www.aquariumlife.com.br, nas redes sociais, Facebook e Instagram, Aquarium Life Brasil, é só colocar o Brasil, tá? Nosso WhatsApp é 11 97267 9874. E a gente sempre gosta de lembrar, às vezes a gente demora um pouquinho para responder, a gente sempre responde todo mundo, mas garanto que você que se deslocou até aqui vai estar sendo atendido, a gente não vai estar conversando com você e trocando figurinha pelo WhatsApp. Um abraço, galera! É isso então, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado, dar o like no vídeo, também siga a gente no Instagram, que é Aquarismo, no Twitter, que é Aquarismo, e todas as redes sociais da Aquarium Life. Até mais! Até, galera!